Para mim ter a oportunidade de trazer a palavra essa noite, e eu sei que eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, e eu sei que a sua vida vai ser transformada essa noite, amém? Não por causa de mim, não por causa de algo que eu seja ou não seja, muito provavelmente, mas porque eu sei que a presença de Deus está aqui nesse lugar, e eu sei que a palavra dele é viva e verdadeira. Você crê nisso? Crê de todo o coração, amém? Abra o seu coração essa noite para aquilo que Deus tem para dizer. Eu orei, eu me preparei, mas a gente sabe que é o Espírito Santo que faz a obra. A gente sabe que é o Espírito Santo que traz a convicção, que trabalha os nossos corações, ele quebranta doutrinas, ele quebranta entendimentos errados, ele quebranta ideias erradas na nossa mente. É ele que traz aquela aplicação pessoal nas nossas vidas. E a gente precisa estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. Amém? Bem, queridos, essa semana toda, já desde a semana passada, na realidade, eu estava bastante assim em oração e tentando estar sensível a uma direção de Deus, porque apesar de que, quando a gente sabe que a gente vai pregar, passa inúmeras possibilidades de, sobre o que poderia ser falado. Mas a gente sabe que Jesus é o verdadeiro cabeça. Ele sabe o que precisa, ele sabe a verdadeira necessidade. E uma das coisas que aconteceu muitas vezes durante essa semana foram pessoas vindo se abrir comigo sobre problemas, sobre angústias, sobre dificuldades muito grandes. E por mais que a gente já tenha aprendido tanto sobre lutas, aprendido tanto sobre de onde vem realmente a nossa força, o nosso ânimo, como é importante a gente sempre ouvir a palavra de Deus. É ela que gera fé em nós. Como é importante a gente relembrar as promessas do Senhor. Como é importante a gente parar para analisar profundamente aquilo que Deus fala nas escrituras dele. O que Deus fala na palavra dele. E o tema da mensagem de hoje é: não tenho mais forças. E a minha oração é que você saia daqui totalmente diferente, que a sua vida saia daqui transformada para sempre. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 40, livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Antes da gente ir para os versículos, uma das coisas que eu estava refletindo essa semana é que muitas vezes a nossa vida ela é marcada por alguns tipos de problemas, alguns tipos de dificuldades, que daria para a gente colocar assim em categorias diferentes. Então a gente tem problemas e desafios que são menores e a gente consegue resolver eles mais facilmente. Eles causam algum desconforto, causam frustração, causam algum tipo de preocupação. Mas a gente resolve, é uma questão, às vezes, resolve no mesmo dia, resolve na mesma semana, às vezes dura um pouquinho mais, mas vem e passa. São aqueles desafios que eles vão em fila, assim, vão sempre vindo um atrás do outro. A gente vai sempre resolvendo alguma coisa na nossa vida. Mas a impressão que dá é que tem desafios que são verdadeiros gigantes, verdadeiros Golias diante de nós. E a verdade é que a gente fica que nem o exército de Israel. Antes de Davi chegar, estava o exército de Israel lá tremendo na base, olhando para aquele gigante e pensando: o que nós vamos fazer? E são desafios, queridos, que às vezes eles duram meses, às vezes duram anos. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente vive de momentos onde a gente lida melhor com esses desafios, então a gente está mais animado, a gente está mais forte, a gente está mais, vamos indo, vamos levando, uma hora resolve, uma hora Deus vai dar um milagre, uma hora vai dar tudo certo. Mas tem momentos em que parece que tudo acaba. Onde parece que a gente se sente assim: para mim deu. Eu não tenho mais como continuar assim. E aí às vezes passa uma semana e dá uma aliviadinha e vamos continuar assim. Bem daquele estilo brasileiro de falar, tipo, vai indo, dá uma melhoradinha, então tu
ufa, dá uma respirada, então a coisa vai indo, mas aí daqui a pouco passa 2 semanas de novo, ou passa um tempo e volta, fica difícil de novo, e aí a gente vai para o chão e eu não aguento mais, assim não pode continuar. E às vezes fica anos assim, às vezes fica tempos nesse vai e vem emocional, onde a gente se sente, às vezes, conseguindo respirar um pouco mais, ou às vezes a gente se sente completamente destruído pelo desafio, pelo problema, pela dor, que seja. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente consegue tirar uma grande lição nisso tudo. Não só uma lição, a gente consegue tirar um norte. A gente consegue tirar realmente uma luz. Algo que a gente possa aplicar para todos os dias da nossa vida. Em Isaías capítulo 40, a gente vai ler o 28, o 29, o 30 e o 31. A gente vai ler do 28 até o 31. E o texto começa falando assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. No 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Pedi para você curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos consagrar esse momento a Ele. Ore a Ele. Eu vou orar, mas faça, me acompanhe em oração ou faça a sua própria oração, mas peça para o Senhor falar contigo. Peça para o Senhor abrir o seu entendimento, falar o seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti por essa noite, pela oportunidade que nós temos de poder ouvir de Ti, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós queremos nos colocar diante de Ti e nos humilhar, reconhecendo a nossa total dependência de Ti, Senhor. Nos humilhar diante da Tua presença, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nosso clamor aqui essa noite é que o Senhor nos fale com poder e autoridade, Pai. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Que eu desapareça, mas que o Senhor realmente brilhe nessa noite, que a Tua voz seja ouvida nos corações de cada um de nós aqui, Pai. É o nosso clamor essa noite, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Jesus. Venha nesse lugar, Senhor. Nós já sentimos a Tua presença no meio dos louvores. Toca-nos, Senhor. Quebranta-nos, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda resistência, toda oposição, distração, toda amarra, tudo aquilo que nos impede de aprender, de receber milagre, de receber bênção, de receber a presença do Senhor. Eu repreendo e amarro em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou dar um pouquinho de contexto para essa passagem que a gente acabou de ler. Se a gente olha, o capítulo de Isaías 40, desde o começo, é um capítulo gostoso de ler. Não que o resto da Bíblia às vezes não seja, mas é aquele capítulo assim que tu lê e poxa, tem tanta coisa assim acontecendo. E ele começa o capítulo 40 já logo falando da vinda do Messias. Ele começa profetizando a vinda do Senhor. E a gente sabe que quando Isaías veio, Israel se encontrava numa situação muito ruim. Então ele começa com essa profecia, ele começa ali no versículo 10, a gente vê ele falando, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, e a recompensa dele está com ele, e o seu galardão o acompanha. A gente cantou isso essa noite, vocês perceberam? E olha que não foi combinado, viu? E aí então, o profeta Isaías está ali falando sobre a vinda do Messias, e então ele começa a exaltar o nome do Senhor, começa a exaltar a Deus. Começa a falar quem é que ensinou a sabedoria a Deus, quem é que deu limites a Deus, e ele começa a engrandecer o nome do Senhor, fala que o Senhor é o que criou o universo, que sustenta todas as coisas. E então ele começa a fazer uma comparação com a humanidade, com o que, às vezes, aos nossos olhos, com a nossa percepção física, para a gente parece grande. Isaías começa a falar da grandiosidade de Deus, e em seguida ele fala das nações desse mundo. E ele fala, o que são as nações desse mundo diante do Senhor? Não são nada. E ele começa falando sobre quão
pequena, quão pequeno é a humanidade? É nós, na nossa natureza carnal, física, perto da grandiosidade de Deus. E aí, então, nesse contexto, ele começa, né, falando daquilo que a gente leu ali, então, em Isaías 40, né? Ele fala, será que você não sabe, nunca ouviu falar? Ele fica repetindo isso algumas vezes ao longo de todo esse capítulo 40. Você não sabe? Nunca ouviu falar? E ele fala de Deus, então ele entra, né, nesse contexto. Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. E aí, então, ele entrega aquele versículo que todo mundo, né, fica animado e gosta. Né, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Né, voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. E realmente, queridos, é uma palavra que enche a gente de ânimo. A gente nem precisa refletir tanto no versículo para a gente entender. O Senhor é meu renovo, o Senhor é minha força. Aleluia, glória a Deus, é isso aí. Vamos lá, mais um dia. Sabe, a gente lê essa palavra, a gente se enche de ânimo e a gente tenta seguir em frente. Mas a verdade é que muitas vezes a gente se encontra em situações onde parece que a gente não tem de onde tirar força. E mesmo sabendo que Deus é a nossa força, parece que ela caiu na conta corrente errada e a gente está ali no saldo negativo. Quando a gente lê esse texto, né, falando sobre que o Senhor renova, né, as nossas forças, a gente começa a pensar muitas vezes em força física. E eu me lembro quando eu era mais novo, eu era criança, na realidade, eu morava na casa que fica do lado da casa onde eu moro hoje. Mas eu era vizinho dos meus avós. Durante toda a minha infância eu fui vizinho dos meus avós paternos. E o meu avô, ele era um homem bem franzino, bem, assim, né, não querendo ofender ele, mas bem raquítico, assim, né, bem curvado, assim, bem fraquinho. E a vida inteira dele, ele foi um homem muito intelectual, tanto que eu ficava sempre impressionado em ver a biblioteca na casa dele. Ele tinha sem exageros, ele tinha centenas de livros na biblioteca da casa dele. Ele lia muito, ele leu até o último dia da vida dele. Mas ele, como era muito comum naquela época, ele tinha muitos irmãos e irmãs. E a maioria dos irmãos dele não tiveram uma vida assim mais de escritório, uma vida mais assim intelectual. Eles, como na grande maioria daqueles naquela época, tiveram uma vida na roça. Então, os irmãos dele eram tudo assim armário, gente grande, né, porte grande, né, tipo raça, estrutura assim. Não aquele músculo inchado de academia, tu vê. Eles cresceram desde ter idade para pegar na enxada na mão, já começava a trabalhar, né? Então tu via que ele tinha estrutura forte. E eu me lembro que sempre que eles vinham visitar, porque, né, tanto por parte do meu avô, por parte da minha avó, eles tinham muitos irmãos, então volta e meia eles estavam recebendo alguma visita inesperada no meio da semana. E, né, como bom neto, eu ficava de olho sempre quando apareciam os carros lá, eu rapidinho ia lá ver quem é que tinha vindo, né, cumprimentar todo mundo e ver se eu faturava uma bolacha de araruta, porque minha avó sempre oferecia bolacha de araruta para visita e, cara, como eu amava aquela bolacha. É difícil de achar gente que faz bolacha de araruta como se fazia antigamente. Mas eu me lembro que, então, né, esses meus tios avós, eles me encontravam e eles chegavam, né, para mim, falavam, Guten Tag, wie geht's du? Né, com aquela voz grossa. E, né, eles me davam a mão e eu, com aquela mãozinha de criança, assim, cara, minha mão desaparecia na mão deles, assim, aquela mãozona, assim, tipo, nossa. E eu olhava para eles assim, tipo, cara, olha o tamanho da mão, tipo, eles são muito fortes. Isso aqui é raça, né? Um homem forte. Mas a verdade é que, hoje em dia, né, praticamente ninguém mais precisa viver uma vida assim tão suada, né? Ninguém mais precisa, né, trabalhar tão suadamente, de uma maneira tão desgastante na roça, né, no trabalho. Alguns, né, em algumas áreas bem específicas, talvez sim. Mas a grande maioria de nós não sabe mais o que é trabalhar de forma exaustiva diariamente. Né? A tecnologia, o avanço em tantas áreas facilitou muita coisa para a gente. Né? Mas o fato é que naquela época em que Isaías escreveu aquele texto, não existia qualquer chance, ou melhor, assim, né,
pouquíssima, uma parcela microscópica da população talvez tivesse essa vida mais intelectual, né? Talvez um escriba, talvez alguém que passava a vida copiando as escrituras, passava a vida lendo, mas a grande maioria massiva daquela população vivia do que comia, ou melhor, né, comia daquilo que plantava, era isso que eu queria falar. Mas, né, eles viviam daquilo que eles plantavam, eles tinham que, né, criar gado, plantar, era suado, era difícil. E aí então Isaías fala ali no versículo 30, né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Então ele está falando de pessoas no auge da sua juventude, no auge daquilo que deveria ser o topo da força física, né? O topo da disposição, da energia, da raça, certo? Mas aí Isaías está ali falando, eles também se cansam, eles também ficam fracos, eles também chegam num limite. Só que esse tipo de limite não é tão difícil de resolver. Eu não sei se algum de vocês já teve algum dia cansativo de mudança, ou de construir a própria casa, ou fazer alguma coisa que chegou no final do dia e estava assim destruído, de tão cansado. Esse não é o tipo de coisa tão desafiador e tão complexo de resolver. Às vezes é uma questão de uma noite bem dormida e tu já recobra as forças e o ânimo e já, né, segue o próximo dia já feliz da vida. Ou às vezes é um final de semana bem dormido, ou às vezes nada que pegar uma semana de férias também não possa dar né, uma recobrada nos ânimos, nas nossas forças, não é mesmo? Mas o que o profeta Isaías está querendo falar aqui não é desse tipo de renovo, de força física. Isso a gente mesmo consegue resolver. Isso não é tão desafiador para a gente conseguir recobrar a nossa força, o nosso braço forte. Vocês conseguem entender? Isaías está falando de um tipo de renovo espiritual, de um tipo de renovo diferente. Algo que não acontece, a não ser sem uma intervenção do Senhor. Amém? A verdade é que nas nossas vidas, todo mundo tem esse tipo de situação, onde a gente chega num limite não físico, né, num limite de esgotamento não físico, mas num limite de esgotamento realmente das nossas emoções, da nossa, do nosso espírito, né, um esgotamento do nosso espírito, na nossa alma. Tem uma passagem eu esqueço de tomar água enquanto eu estou, às vezes, trazendo a mensagem, eu começo a ficar com a garganta seca. Mas tem uma mensagem, né, tem uma palavra em Provérbios 13, 12, que fala: a esperança adiada entristece o coração. E isso é uma coisa que bate fundo na gente. Porque, queridos, eu tenho certeza que todos vocês estão passando, ou pelo menos já passaram, por alguma situação onde a gente tinha esperança e expectativa, não, o Senhor vai resolver isso aqui, o Senhor vai trazer um milagre, isso aqui vai chegar num fim, isso aqui vai dar certo. E aí então a gente segue com essa força, com esse ânimo, né? A gente vai levando assim, né? O Senhor vai ajudar, o Senhor vai resolver, eu creio no milagre, Deus vai agir, sabe? E a gente vai tocando e aí vai indo, mas parece que conforme o tempo passa e a gente vê nada acontecendo aos nossos olhos, pelo menos ao nosso redor, parece que essa força, esse ânimo vai devagarinho, vai diminuindo, vai diminuindo. E a gente, por muito tempo, às vezes continua assim, olha, eu creio que Deus pode fazer alguma coisa, né? Eu creio que Deus, né, se antes já era aquela assim, não, eu creio no meu Deus, Deus vai agir, Deus vai trazer um milagre. Eu creio no Senhor depois de um tempo, às vezes meses, às vezes depois de um ano ou dois, aquilo já começa a virar, olha, eu creio que Deus pode fazer. Se ele quiser, se ele não quiser, paciência, né? Olha, eu acho que ele pode fazer. E então, às vezes, o tempo vai passando ainda mais. Até onde a gente começa a pensar, eu acho que nada vai mudar. Eu acho que vai ser assim para sempre. Esses tempos ainda, a gente estava conversando com uma outra família. Eles estavam abrindo o coração também com a gente, contando, né, de problemas que já vêm se arrastando há anos dentro da família deles. E ela com, né, a esposa, a mãe, com aquele ar muito pesaroso, falou: eu acho que esse é o meu destino. Eu acho que as coisas nunca vão mudar. E isso, né,
é o que exatamente a palavra de Provérbios, né, vai falando, a esperança adiada, né, aquela luz, assim, aquela fagulha, assim, de não, vai dar certo, Deus vai agir, tudo vai se resolver, e aquilo vai se adiando, e nada acontece. E aí, então, nosso coração começa a dar lugar à tristeza. E, queridos, se esperar é difícil. Se tirar forças para continuar é desafiador. Ter que lidar com o peso esmagador do desânimo piora tudo. Deixa tudo complicadíssimo. Em Provérbios 17, 22, diz, né, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22, o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aqui a palavra já está falando algo que a medicina vem reconhecendo mais recentemente. Algo que se tinha uma ideia, mas que eles conseguiram descobrir até com estudos e amostras reais de pessoas em hospitais que têm recuperações mais rápidas quando elas têm bom ânimo, recuperações mais rápidas, o corpo produz mais anticorpos, o corpo produz mais daquilo que ela precisa para se recuperar quando ela está com o espírito, sabe, animado, ela está para cima, ela está esperançosa. Isso é cientificamente comprovado que o corpo reage. O corpo reage ao nosso estado de alma. E a pessoa tem uma melhora mais rápida do que se ela estivesse apática ou simplesmente, né, desesperançosa. E aí a palavra mostra o outro contraponto, né? Mas o espírito abatido faz secar os ossos. E não é à toa que muitas pessoas chegam a desenvolver até doenças físicas por causa de doença na alma, por causa desse tipo de situação, por causa de um esgotamento na alma, um desânimo. Isso é esmagador. Isso é muito difícil de seguir a vida desse jeito. Mas, né, quando eu olho para essas escrituras, eu vejo que a nossa geração não é a única que passa por esse tipo de situação. Eu tenho aqui pelo menos 4 exemplos de pessoas que tiveram que esperar muito, às vezes, para ver alguma coisa acontecer na vida delas. Um primeiro exemplo que a gente vê, por exemplo, é Abraão. Você sabe que Abraão, né, e Sara eram, né, ela era estéril, eles não tinham filhos, o que talvez se algumas culturas hoje é até um alívio, né? Eu posso me concentrar mais em mim mesmo, na minha carreira, gastar mais dinheiro comigo mesmo. Mas naquela época, e eu acredito que é a vontade de Deus até hoje, amém? Mas naquela época, principalmente, era um sinal, era algo assim, quase como uma maldição, era uma coisa assim, era um fardo. Era, diante da sociedade você não tinha descendência. Você não tinha quem continuar, você não tinha, parece que tudo ia se encerrar em você. Então Abraão e Sara tinham esse fardo nas costas. De que eles não tinham descendência, eles não tinham filhos. Eles não tinham quem ensinar, quem amar, quem ensinar a amar o Senhor, para quem deixar aquilo que eles tinham conquistado tão duramente. E então vem o Senhor, né, e dá promessa a Abraão e Sara. E eles até, né, duvidam, parece assim, mas a gente já é, né, a gente já está indo para a terceira idade, a gente não está mais na idade de ter filhos. Mas Deus faz a promessa. E eles creem. Né? E um ano depois nasce Isaac. É isso que fala a palavra? Né? Foram 25 anos de espera. 25 anos. Não foram 5 anos, foram 25 anos. É um quarto de um século esperando a promessa do Senhor se cumprir na vida deles. E se a gente olha, por exemplo, né, a José tinha 17 anos, isso está escrito mesmo na palavra. José tinha 17 anos quando ele apacentava o rebanho e começou a ter sonhos de ver os irmãos dele se curvando diante dele, de ver algo que poderia ser um sinal de Deus na vida dele, de que algo, assim, aquilo que Deus ia fazer na vida dele, poderia ser o futuro dele. Vocês conhecem a história. Ele é vendido, ele vira escravo, mas Deus está com ele. Ele, né, consegue se destacar
mas de qualquer forma ele não vê nada daquilo que Deus, né, deu sonhos para ele acontecendo tão rapidamente. A palavra diz que ele tinha 30 anos quando ele se apresentou diante do faraó. Quando o faraó teve aqueles sonhos desafiadores e nenhum dos daqueles que serviam a ele conseguiam, né, desvendar o que era aqueles sonhos, então eles trazem José até a presença do faraó. A palavra de Deus diz que ele tinha 30 anos já. Foram 13 anos esperando. São 13 anos. É bastante tempo já. Davi tinha 16 anos quando Samuel ungiu ele rei. Aproximadamente 16 anos, porque os irmãos dele já estavam em guerra e ele ainda estava tocando harpa e apacentando, né, o rebanho do pai dele. Então é bem provável que ele tivesse aí nessa faixa de idade, aí 16 ou 17 anos. E Samuel então unge ele rei. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a reinar sobre Judá quando ele tinha 30 anos. Foram mais em torno de 14 ou 13 anos ali esperando. Tinha uma promessa e nada daquilo acontecer. Samuel já tinha ungido ele rei e cadê o reinado? Foram 13 ou 14 anos esperando. E depois mais 7 anos para então ser consagrado, né, para virar rei de todo Israel, né, de todo Israel e Judá. A gente olha para Jesus. Jesus, o próprio Filho de Deus, não tinha nada na vida dele para ser tratado, pecado, qualquer defeito, qualquer área, qualquer coisa moral na vida dele. Mas ele cresceu, como a palavra mesmo diz que ele cresceu, mesmo sendo filho de Deus, cresceu como um humano, cresceu em carne, em osso. E o ministério dele começou só quando ele tinha 30 anos. Até os 30 anos ele esperou. Ele cresceu em estatura, ele aprendeu, ele serviu, foi submisso ao pai e mãe, dentro daquilo que cabia a ele. E era o próprio Filho de Deus. E quantas vezes a gente olha para nós mesmos, né? E a gente pensa, meu Deus, já são 2 anos nessa situação, já são 5 anos nessa situação, já é 1 ano, são 2 meses nessa situação, Deus, quando é que isso vai acabar na minha vida? E a verdade é que a gente foca demais na solução do problema. A gente foca demais só no final, só em pular essa fase, só em saltar por isso tudo, só em Deus já trazer a solução. Parece que é só lá que então eu vou estar feliz e alegre. É só quando esse problema for resolvido. Aí então eu vou ser feliz, aí então eu vou louvar o Senhor, aí então vai estar tudo certo na minha vida. Mas a gente vê diversos exemplos nas Escrituras de que o Senhor, sabe, Ele não tem só um plano para a nossa vida, Ele tem um plano para toda a humanidade. E, queridos, muitas vezes a gente não vai entender, porque muitas coisas a gente espera. E não adianta a gente querer entender tudo. A gente precisa confiar nele, na soberania dele e no cuidado dele. Porque muitas coisas nós não vamos entender. Por que foram dessa forma, porque tivemos que passar por processos. Mas a verdade é que muitas das coisas que a gente passa na nossa vida duram muito tempo, duram anos, são lutas. Às vezes é um problema na família, às vezes é uma enfermidade que dura anos, às vezes é a luta contra o pecado que dura anos. Pode ser tantas coisas, são tantas possibilidades. Mas cada um de nós aqui, sem exceção, tem alguma área da sua vida que aquilo parece um furo no barco, assim, um furo no tanque, aquilo que vai sugando a energia emocional. Aquilo que te suga a força e a alegria na tua alma. Tem épocas que tu parece que tu tá assim com um pouco mais de moral ali, poxa, deu uma aliviada no problema, tu tá ali, né, tá melhorzinho ali, como eu falei antes. E aí quando de novo o problema aperta, a gente parece que se encontra assim, eu não sei mais como continuar nessa situação. E eu creio que eu não esteja falando de algo assim, olha, Lucas, não faço a menor ideia do que você esteja falando. Tá tudo aqui, ó. Né? Eu acredito que não, né? Todos nós temos desafios. Todos nós temos dificuldades nessa vida. Coisas que acabam com a nossa força. Mesmo que a gente se sentir com força física, mas muitas vezes a nossa força emocional, a força da nossa alma, do nosso espírito de continuar, ele já está ali na reserva, já piscando assim, ó. Mas
Queridos, a gente tem promessa nas Escrituras. Assim como esses exemplos que eu citei, todos eles tinham promessa. E em todos eles a promessa se cumpriu. Em todos eles a promessa se cumpriu. Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Gostaria que a gente olhasse rapidamente ali em Mateus 11. Mateus 11, a gente vai ler do 28 até o 30. Mateus 11, do 28 ao 30. É uma passagem bem conhecida. São aquelas típicas passagens assim daquela caixinha de promessas que a gente já sabe de cor e cabeça, né? Palavras assim de ânimo, né? É uma palavra bem conhecida, mas vamos olhar um detalhe interessante nessa passagem. O 28 começa falando assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Jesus. Jesus está falando isso, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? O que significa jugo? Alguém sabe o que é um jugo? Com exceção daqueles que já cresceram nesse ambiente. Não, brincadeira. Raul, fala, o que é um jugo? É isso aí. Isso é um jugo. A gente não está mais acostumado a ver isso, né? Mas antigamente, né, os bois que faziam girar o moinho ou puxavam o arado, alguma coisa assim, eles tinham, né, uma canga, eles tinham um jugo que prendia o pescoço de um no outro e então o jugo fazia os dois puxarem o peso alinhados ao mesmo tempo, para um não ficar puxando e o outro ficar para trás e não ficar aquela coisa, né, descompassada. E olha que interessante, Jesus fala, né, tomai sobre vós o meu jugo. Isso significa que, antes disso, possivelmente a gente tinha um outro jugo e um outro fardo. Pensa no fardo como sendo, né, a carroça pesada e o jugo, né, sobre nós como algo difícil de carregar, difícil de suportar. Puxando um fardo pesado e um jugo muito difícil. Um jugo desigual, verdade. Mas aí Jesus, ele não diz simplesmente assim, ó, eu vou tirar todo o jugo e todo o fardo da sua vida e você vai ser leve, livre, solto e tudo vai dar certo na sua vida. E ele fala, tomai de mim o meu jugo e o meu fardo. O meu fardo é leve. E aí, olha só, ele começa o 28 falando, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Amém? É o que eu falei antes, cansaço físico, a gente resolve com uma noite bem dormida de sono. Mas cansaço de alma, quem é que resolve isso? Jesus, amém? Podem falar em voz alta, quando quiser. Jesus, aleluia. Jesus resolve o cansaço da nossa alma, amém? Ele tem esse poder na mão dele como ninguém tem. A gente às vezes até pode dar uma melhorada, né? Tantas pessoas às vezes nos ajudam. Pode ser um profissional da área, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, alguém que ajuda a gente às vezes a lidar, a enxergar as coisas, né, de uma forma diferente. Às vezes até um irmão da igreja, alguém que vem, ora pela gente, dá uma palavra de ânimo, se dispõe a ajudar. Quantas vezes a gente já não foi, sabe, assim, sabe, teve uma injeção de ânimo e de alegria e de renovo por causa de alguém que se dispôs, alguém que pegou a gente pelo braço e ajudou a gente em tantos momentos, não é mesmo? E glória a Deus pela vida desses irmãos, amém? Que a gente possa ser cada vez mais esse tipo de irmão também, né? Que muitas vezes vê o outro desanimado, desamparado, caído, e a gente, ó, pega pelo braço, ajuda, ora junto, se oferece para aconselhar. Mas a verdade é que a gente não vive 24 horas por dia com uma pessoa assim, que está o tempo todo dando ânimo na gente, o tempo todo orando, o tempo todo levando a gente para cima. São momentos pontuais. Mas a gente tem um amigo fiel que está o tempo todo com a gente.
Ele mesmo diz na palavra: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Queridos, se já é gostoso receber uma injeção de ânimo e renovo de alguém, um irmão querido, alguém, querido, receber isso do próprio Jesus é algo que não tem preço, não tem descrição. Em Jeremias 31, né, diz que ele satisfaria a alma cansada e satisfaria, né, ele vai saciar toda a alma entristecida. E por causa das nossas lutas, né, queridos, seja ela qual for, seja doença, seja pecado, seja trabalho, seja família, seja o que for, né? Em Hebreus 12 também a gente vê, né? A gente tem que considerar aquele que suportou tudo para que a gente não cansasse. E diz aqui, ó, e não desfalecesse na nossa alma. E a gente precisa entender uma coisa. Quando Isaías fala sobre Deus, né, ele começa falando sobre a vinda do Messias, ali no começo do 40. Então ele começa a falar sobre Deus, exaltando, né, falando atributos de Deus. Quando ele chega nessa parte dos versículos que a gente leu, ele começa falando ali, né? Ele começa falando, ele não se cansa e não fica exausto. Mas ele nos criou a imagem dele com algumas exceções. Nós não herdamos todos os atributos de Deus e todas as características dele. Nós somos seres que se cansam, que ficam exaustos. Mas a gente precisa entender que existe uma dinâmica nisso. Deus não fez a gente dessa forma para que a gente sofresse. Deus não fez a gente dessa forma, com limitações emocionais, com limitações na nossa alma, no nosso espírito. Deus não nos fez assim para que a gente simplesmente tivesse que sofrer mais na vida mesmo. Mas para que a gente reconhecesse uma coisa. Em 2 Coríntios, aqui vocês podem abrir mesmo na Bíblia de vocês. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Não, já conseguiram abrir? A partir do versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Essa passagem Paulo está escrevendo, falando de uma adversidade, né, de uma situação, uma tribulação que ele teve na Ásia, que não teve comparação com qualquer outra tribulação que ele já teve. E olha que, lendo as cartas de Paulo, lendo Atos, a gente sabe que Paulo sofreu, e não foi pouco. Pedrejado, chicoteado, açoitado, preso. Dá para fazer uma lista de coisas que ele sofreu. E aí ele chega aqui e diz, né, olha, a gente não pode ignorar o perrengue que a gente passou na Ásia, porque aquilo foi bicho feio. Estou fazendo uma nova tradução na linguagem, né, de hoje, muito atualizada. Assim. Porquanto foi acima das nossas forças. O evangelho... Não, calma lá, também não é para tanto. Queridos, olha só, a gente está falando do apóstolo Paulo, né? Uma das maiores figuras do Novo Testamento. Alguém que a gente olha e admira, né? Portanto, pela forma como Deus se manifestou para ele, pela forma como ele foi usado. E aí está aqui ele falando, olha só, né? Não vamos ignorar a tribulação que a gente passou na Ásia, porque foi acima das nossas forças. Paulo mesmo reconhecendo, cara, aquilo lá foi acima da minha força. Ao ponto de eu desesperar da vida. A ponto de dizer, olha, eu acho que aqui acabou.
Mas aí ele resolve essa situação toda, falando no 9. Contudo, a gente já tinha a sentença de morte em nós mesmos. De um plano material. Paulo estava realmente temendo pela vida dele, de um plano material, físico, né? Da morte carnal. Paulo realmente estava reconhecendo que aquilo tudo estava num nível tão acima das forças dele, que ele já estava até achando que a vida dele fisicamente ia acabar. Mas aí então ele chega no versículo 9 e diz, mas a gente já tinha uma sentença de morte. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo está reconhecendo, eu não posso confiar em mim mesmo. Não posso confiar na minha força. Não posso confiar no meu taco, não posso confiar no meu braço forte. Não posso confiar que eu vou aguentar, eu vou resolver, eu dou conta, eu suporto. Não posso confiar em mim mesmo. Mas antes, confiar em Deus que ressuscita os mortos. Por que existe essa dinâmica de um Deus todo-poderoso que não se cansa? E nós, que nos cansamos às vezes por... Né, a gente já fica desanimado às vezes por coisas, às vezes até pequenas. Às vezes coisas que quando se resolve a gente pensa, nossa, nem sei por que eu fiquei tão desanimado. Não é mesmo? Por que Deus nos criou assim? Por que existe essa dinâmica? Porque Deus sabe, queridos, Deus sabe que se a gente tivesse todos os recursos em nós mesmos para passar por todo tipo de tribulação, era só uma questão de tempo até a gente ficar meio besta e achar que não precisa mais de Deus. Vocês entendem isso? Se nós tivéssemos a imagem de Deus, essa incansabilidade, sabe, essa força intrínseca em nós mesmos para passar por qualquer coisa de forma inabalável, de forma sem, sabe, sem titubear, sem fraquejar. Era uma questão de tempo até a gente pensar, por que eu preciso de Deus? E Paulo fala, né, para que a gente não confie em nós mesmos, mas sim em Deus. Ali no mesmo capítulo, no mesmo livro, um pouco mais para frente, queridos, ali, ó, 2 Coríntios 12, versículos, a gente vai ler o 8 até o 10. 2 Coríntios 12, do 8 até o 10. Conseguiram achar? Ali nesse capítulo, Paulo estava falando sobre a maneira como Deus permitiu a ele que ele tivesse uma revelação do terceiro céu, uma revelação tão grande de Cristo, uma revelação tão fora de série como nunca talvez alguém tivesse tido, que então Deus colocou um espinho na vida de Paulo, um espinho na carne. Talvez fosse uma enfermidade, uma limitação, algo que causava muitos problemas para ele, a ponto dele pedir 3 vezes, Deus, por favor, tira esse espinho de mim. Eu prometo que eu não vou ficar orgulhoso. Eu prometo que eu não vou ficar besta. Mas tira esse espinho de mim. E aí então a gente lê, né, ali no 8, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, né? Então ele se refere a esse espinho. E no versículo 9, então vem a resposta do Senhor, né? Então ele me disse, a minha graça te basta. Só que normalmente a gente para por aqui. A minha graça te basta. A graça do Senhor me basta, aleluia. Então é isso aí, vamos em frente. Mas a maneira como o Senhor continua falando com Paulo nos faz entender uma importância muito grande nas nossas fraquezas. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. O que está acontecendo aqui, queridos? É Paulo admitindo, eu sou fraco, eu não tenho condições, então eu vou buscar força naquele que me fortalece. E isso aqui é uma coisa que precisa ficar claro nas nossas vidas. Porque aonde a gente não se acha fraco, a gente não vai buscar força. Vocês entendem isso?
Se a gente não olha para nós mesmos e a gente não reconhecer em nós incapacidade, fraqueza, a gente não vai buscar auxílio, a gente não vai buscar força. E então a gente vai se enquadrar de novo lá naquilo que a gente leu em Isaías, né, que os jovens se cansam, né, os moços ficam exaustos. É só uma questão de tempo até a gente cair, é só uma questão de tempo até o tanque acabar. Mas é isso que a gente consegue entender aqui, é a necessidade intrínseca em nós, de Deus. De que Deus não veio simplesmente suprir algumas áreas nas nossas vidas onde a gente mesmo julga, né, aqui eu tenho uma fraqueza, aqui então Deus vai dar, uma geral. Mas em algumas outras áreas eu me garanto, né, eu vou indo, eu consigo. Não pode ser assim. É quase como se a vida fosse como é que eu vou dizer assim, uma empresa, não, mas uma coisa que a gente abre, eu esqueci agora do termo. Mas assim, imagina que a gente se ache o sócio majoritário, como se Cristo fosse o sócio minoritário. Então a gente fica encarando Jesus como alguém que fica só injetando recursos para a gente seguir, fazer do nosso jeito, porque eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, eu só preciso de alguém para ficar me dando assim, sabe, uns empurrão de vez em quando, onde eu não consigo. Mas quando Paulo diz, né, eu sou fraco, então é que eu sou forte. Né, e eu me glorio na fraqueza, onde ele diz aqui, né? Sinto prazer nas fraquezas. Então ele fala de um monte de dificuldades, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Então Paulo está reconhecendo. Como é que eu vou encontrar força em Cristo? Quando eu reconheço que eu não posso nada sem Ele. Quando eu reconheço dentro de mim que eu não tenho condições de seguir sem Ele, de lidar com o meu problema sem Ele. E por que, queridos, que isso é tão importante? Porque na nossa vida, queridos, a gente precisa estar completamente rendido aos pés de Deus. Em todos os momentos, não só quando a gente acha que precisa. Não só quando a gente chega, sabe, à exaustão completa, mental, emocional, espiritual, onde a gente se encontra totalmente sem força. E aí, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou buscar força. Não precisa ser assim. Sabe por quê? Vamos olhar de novo em Isaías 40, no 31. Eles vão abrir ali no telão. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Aleluia. Amém. Para aquele que já perdeu as forças, para aquele que não aguenta mais, ele encontra renovo no Senhor. Amém? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas aí é que começam umas coisas que não faz muito sentido para nós. Pelo menos do nosso ponto de vista, né, físico, desse plano material, físico, nesse corpo que a gente vive. Né? Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso não existe. Fisicamente não tem ninguém que possa correr e não ficar exausto, ou andar e não se cansar. Então do que Isaías está querendo falar aqui? Que esperar no Senhor não é só para quando as suas forças já acabaram, para quando tu já está no chão, para quando tu não sabe mais o que fazer. Esperar no Senhor é o recurso que a gente precisa diário para correr e não se cansar, para conseguir passar pelo problema, não para primeiro ter que ir até o chão para daí ser renovado pelo Senhor, para daí de novo seguir, né? Não esperando mais o Senhor e aí cair de novo e o Senhor me levanta e viver, sabe, nessa montanha russa, nesses momentos assim de precisar do Senhor e depois, sabe, isso é uma coisa que a gente precisa aprender nas nossas vidas. Esperar no Senhor não é só para quando as nossas forças já acabaram. Esperar no Senhor é um estilo de vida que vai nos garantir correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Não fisicamente, porque fisicamente a gente vai cansar, vai ficar exausto. Não que Deus não possa agir nessa área também, porque eu sei que Deus nos dá renovo físico também. Mas, queridos, espiritualmente é algo que nos toca muito mais. Eu creio que todos vocês aqui têm experiência de vida o suficiente para saber que cansaço, sabe, mental, emocional, cansaço na alma é muito mais difícil de lidar do que o cansaço físico, simplesmente. Esperar no Senhor não é só para quando as suas forças já acabaram. Esperar no Senhor é a garantia está na palavra.
Você crê na palavra? Você crê de todo o coração? Está na palavra. Esperar no Senhor é a garantia de que a gente pode passar pelas situações mais difíceis da nossa vida sem ter que experimentar sempre esse esgotamento. Sempre, sabe, esse cansaço, se encontrar numa situação onde a gente não sabe mais o que fazer. Isso para mim é uma coisa que se tornou muito, muito claro e vívido na minha vida. Principalmente depois que eu e a minha esposa, né, a gente foi levantado pastores aqui na igreja. No dia que a gente, né, foi levantado, a gente estava aqui de joelhos, chorando e caindo todo aquele óleo sobre nós. Isso que eu vou falar é como eu vejo a situação. Não é que Deus tivesse realmente falado verbalmente isso para mim, mas enxergando tudo que aconteceu até hoje, é como se Deus tivesse vindo para mim na minha vida e falado: você acha que tem alguma condição de lidar com esse ministério na sua força? Você acha que tem condição de lidar com esse ministério na sua força? Então vamos ver até onde tu aguenta. Casamento? Vamos tirar o chão aqui também. Família, criação de filhos? Vamos tirar o chão aqui também. Saúde? Vamos tirar o chão aqui também. E agora, Lucas? Dá os teus pulos aí. Dá o teu jeito. E eu me encontrei que nem um ratinho de laboratório, assim, ó, encurralado. Num ponto assim que eu não tinha qualquer condição de sair daquela situação, sem uma intervenção divina, sem uma intervenção de Deus. E hoje eu olho para trás, e esse texto de Coríntios que a gente leu, que eu já conheço há muito tempo, parece que faz muito mais sentido para mim hoje, sabe? Poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi quando eu reconheci: eu não tenho condições de lidar com os meus desafios na minha própria força. Eu não tenho condições de lidar com as minhas dificuldades na minha própria força. Eu não tenho condições de estar no governo da minha vida, de achar que o meu braço forte é o suficiente. Eu preciso reconhecer minha fraqueza. Tem uma frase do pastor americano lá, o Paul Washer, que diz que Deus, ele cria fraquezas em nós. Deus está criando fraquezas em você. E a primeira vez que eu li isso, eu pensei: isso soa estranho. Mas eu entendo isso. Querido, Deus nos ama a ponto de Ele, mesmo que tiver que de maneira dura, do nosso ponto de vista, de maneira difícil, suada, sofrida, com lágrimas, muitas vezes, com lágrimas. Mas Deus nos ama o suficiente para fazer a gente passar por esse vale, por esse deserto, para mostrar que Ele está com a gente durante todo esse momento. E que tem força para a gente, tem renovo para a gente. Independente de quando o problema vai se resolver. E se resolver? Tem situações na minha vida que não se resolveram até agora. Mas eu já aprendi que a questão não é quando é que vai chegar a bênção, quando é que vai chegar o milagre, quando é que Deus vai botar um ponto final nisso. A questão é eu entender aonde é que eu preciso estar diariamente. De joelho aos pés do Senhor, buscando o renovo nele, buscando força nele, entendendo que eu sou fraco, eu não tenho condições de seguir carreira solo, de buscar Deus quando eu preciso, de buscar Deus quando a minha força acaba. Esperar no Senhor é diariamente. É confiar nele sabendo que eu não tenho outro recurso. Vocês entendem isso, queridos? Eu sei de muitos de vocês que já se abriram comigo, ou que já chegou até os meus ouvidos, de situações difíceis, de chorar, desafios mesmo. Alguém na família desviado, é enfermidade, é problema no relacionamento, é tanta coisa que pode nos levar assim ao limite do nosso íntimo, do nosso emocional, no nosso espiritual. E isso é uma coisa que eu tenho experimentado diante do Senhor e que eu queria muito compartilhar isso com vocês.
o que é esperar no Senhor? Como é que eu faço isso? Porque esperar muitas vezes parece, né, na nossa visão, no nosso ponto de vista, parece como esperar numa fila, onde a gente está inerte, onde a gente está simplesmente esperando. E aí, Senhor? Ainda não caiu a porção de força diária hoje. Estou esperando aqui, ó. Quando é que vem, né? Mas o que significa esse esperar? No original grego, que eu tinha marcado lá no meu rascunho, mas eu não botei aqui na folha, mas esse esperar é a mesma palavra que foi usada para escrever o Salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Senhor e não se abalam, mas permanecem para sempre. A mesma palavra traduzida, né, do hebraico para o idioma. Então, quer dizer, é como se ele falasse, os que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Confiar e esperar. Se eu espero no Senhor e se eu confio nele, eu sei que é dele que vem aquilo que eu preciso. Vou usar uns exemplos simples. Se o nosso carro, se a nossa vida é como se fosse um automóvel, eu sei aonde eu preciso ir para ter o combustível. Eu preciso ir até um posto de gasolina. É uma metáfora boba, simples, mas que faz a gente entender que esperar no Senhor não é só simplesmente esperar sentado, é esperar da onde vem. Eu espero de mim mesmo? Eu espero das minhas finanças? Não, eu espero do Senhor. Então eu vou até Ele. Eu me movo até Ele. Eu busco Ele. É o que Jesus falou ali em Mateus 11. Vinde a mim. Não esperem que eu vou até vocês. Vinde a mim. Esse esperar no Senhor não é no sentido literal de esperar. Ó, Senhor, estou esperando já. Vamos lá, e aí? Já deu 8h29, já deu. Não, esperar no Senhor é de onde a gente espera. A gente espera no Senhor. A gente espera dele a nossa força. Então vamos até ele. Vamos buscar essa força diariamente. Amém? Não de domingo a domingo. Amém? Não de evento a evento, diariamente. Amém, queridos? Esperar no Senhor é buscar ele, se fortalecer nele. Amém, queridos? Quando eu sei que a gente já falou sobre a história de Davi ali em 1 Samuel 30, quando ele está naquela situação dificílima, né, que levaram toda a família de todos os soldados, levaram todos os bens, levaram as crianças. E ainda os soldados pensam em apedrejar ele, por causa de toda aquela situação. Ou seja, a situação está ficando crítica. E a palavra diz que Davi se fortalece no Senhor. Ele põe a estola sacerdotal e vai buscar o Senhor. E a palavra diz que ele se fortalece no Senhor. Ele vai em busca, ele guerreia, ele consegue resgatar a família, os pertences, ninguém é morto. Mas exige de nós uma postura, se fortalecer no Senhor, botar nossa estola sacerdotal e buscar Ele com todo o nosso coração. Essa é uma das maneiras de esperar no Senhor. E a segunda maneira que eu vejo, que é muito importante, queridos, prestem bem atenção. Se em primeiro lugar o nosso posicionamento de esperar no Senhor é ir até Ele, se a gente espera no Senhor, então nós nos movemos até Ele, nós buscamos a Ele de todo o coração. E a segunda coisa que eu entendo e eu percebo que a gente precisa fazer para esperar no Senhor é não desanimar. Porque o desânimo é um ladrão de força, é um ladrão de energia, é um ladrão de felicidade. O desânimo é como um câncer, ele se espalha na sua vida e ele acaba com toda a vontade que você tem de levantar, de se mover, de fazer alguma coisa. Tem uma palavra em Gálatas 6:9 que diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque vamos receber, né? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A gente se deixar tomar pelo desânimo é uma sentença. É uma sentença de derrota. É uma sentença de continuar na mesma situação. Isso que queridos, é uma coisa que toca muito no meu coração, porque são coisas que eu tenho vivido muito. E muitas vezes eu tenho muitas vezes eu tenho experimentado no Senhor essa porção de força diária.
Tenho sentido essa injeção de ânimo, mesmo sem ver qualquer mudança ao meu redor. Mesmo sem ver qualquer evidência de luz no fim do túnel, de norte, de opa, parece que já passou metade do deserto, estamos indo para a metade final, mesmo sem ver nada. Mas ter aquela injeção de ânimo, força, renovo, mais um dia, e passa aquele dia. Às vezes é difícil, às vezes é complicado lidar com mais um monte de desafios, mas tu chega no final do dia e tu sente que alguém te sustentou. Tu sente que alguém te segurou pelo braço. Às vezes até no colo, se fosse quando muito necessário. Mas tu sente que tu não foi só pela tua força. E, queridos, a gente jamais vai fazer um tipo de evento aqui ou campanha de, né, vem e prometer, sabe, coisas que eu não posso prometer. E prometer cura, e prometer, sabe, que a empresa vai melhorar, e prometer que o seu problema vai acabar, o tipo de coisa assim. Porque a gente não sabe. A gente não sabe os propósitos do Senhor. Mas o que eu posso prometer, queridos, que é o que eu tenho experimentado, é esse renovo de que aqueles que esperam no Senhor são renovados. E não só são renovados, como continuam experimentando muito menos, sabe? Não se cansam. Experimentando muito menos desse desânimo, sabe? Dessa angústia, dessa falta de ânimo, falta de disposição, falta de energia, desse cansaço emocional. Amém? Amém, queridos? E assim, eu sei que muitas vezes é difícil buscar o Senhor nesse tipo de situação. Uma pessoa já veio me dizer, uma ou não, acho que umas duas já, que é difícil orar nesse tipo de situação. Às vezes a gente está numa angústia de alma, num cansaço de alma tão grande que é difícil conseguir até mesmo orar, conseguir falar. Isso não é novo, queridos, né? No Salmo 69:3 fala, estou cansado de clamar e a minha garganta se seca. Os meus olhos desfalecem esperando no meu Deus. Então, se até o salmista Davi reconhece, né, que às vezes até a garganta dele se seca e ele se cansa também. Qualquer um de nós pode acontecer. Isso já aconteceu comigo, de me colocar diante do Senhor e às vezes ficar ali 15 minutos assim, ó, e não conseguir produzir nada, não conseguir orar, não conseguir. Mas a gente precisa forçar isso, a gente precisa permanecer na presença dele. Considera um amigo seu, uma amiga próximo, aquela amiga do coração, aquela amiga que tu chora as pitangas, tu manda áudiozão de 4 minutos e tu sabe que ela vai ouvir porque ela é tua amiga. Considera aquele amigo, aquela amiga. Quando tu encontra ele, tu bota as coisas para fora. Tu te abre. Tu conta tudo que está acontecendo. Às vezes a pessoa nem tem algum conselho prático para te dar, mas é aquela tua amiga, o amigo está ali oferecendo o ombro, o abraço, te ouve. Se nós consideramos Deus como nosso melhor amigo, como nosso amigo fiel, como nosso consolador, a gente precisa desenvolver essa capacidade de ser honesto com Deus ao ponto de chegar diante dele na maior fossa, no maior desânimo. Sabe, a gente não precisa ter orações bonitas e floreadas e com palavras, sabe, como a gente ouve às vezes, né, um pastor ou alguma coisa assim e a gente pensa, eu não sei orar desse jeito. Eu já aprendi muito tempo a ser honesto com Deus, ao ponto de chegar diante dele e dizer, Deus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor tem vida abundante para mim, mas eu não consigo enxergar isso na minha vida. Eu não consigo enxergar como isso pode acontecer na minha vida. Abre o teu coração, querido. Não fale com Deus de qualquer jeito, porque Ele ainda é o nosso Rei, o nosso Senhor. Mas abre o teu coração, sabendo que Ele é o teu melhor amigo e o maior interessado em te sustentar, em te renovar. Busca Ele de todo o teu coração. Abre o teu coração para Ele. Fala. Busca Ele, queridos. Amém? Esperar no Senhor é isso. Esperar no Senhor é entender. Eu sou fraco. Porque se eu não reconhecer que eu sou fraco, eu vou começar a esperar em um monte de outra coisa também. Um monte de poço roto, poço seco, que não tem nada para oferecer. Esperar no Senhor é reconhecer. Eu sou fraco. Mas eu sei de onde vem a minha força. E é por isso que Paulo fala, quando sou fraco é que sou forte. Amém? Quando sou fraco é que sou forte. Eu reconheço que sou fraco. E então eu espero no Senhor, não nas minhas riquezas, não no meu próprio taco, na minha própria força. Eu reconheço, eu espero no Senhor. É dele que vem minha força.
E eu me movo até Ele, eu busco Ele de todo o meu coração. Eu me fortaleço nele e sigo dia após dia assim. Amém, queridos? Eu gostaria que a gente ficasse de pé. Para a gente encerrar. Eu não mencionei, deixei para o final aqui, mas Isaías fala bem no comecinho aqui. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias. Por que ele usou essa metáfora? A águia, ela voa como poucos animais voam. Ela voa muito alto. Mas ela não voa muito alto porque ela tem um físico excelente, consegue ficar batendo as asas e batendo as asas e batendo as asas e batendo as asas até chegar nas maiores alturas. Como é que então a águia consegue chegar tão alto? Sem se cansar. Quando ela sai do chão, ela bate as asas e ela bate as asas até chegar no limite dela, onde ela não consegue mais bater asa. Então o que ela faz? Ela abre as asas. E ela entende, ela tem a capacidade de perceber onde estão as correntes de vento. E o vento leva ela. Ela vai planando, de corrente e de corrente em vento. E ela fica com as asas abertas e ela vai planando. E vai subindo, e vai subindo. Sem bater a asa. Ela bateu até onde ela conseguiu. Mas ela voou muito mais alto e muito mais longe. Porque ela entendeu que ela pode abrir as asas e pegar essa corrente de vento. Que no Brasil a gente praticamente não tem águia. É difícil a gente conseguir, às vezes, entender isso. Mas tem um animal que também voa dessa forma, que é o urubu. Que de longe não tem o mesmo prestígio que a águia. Pobre do urubu. Flamenguista, eles não voam alto como as águias, não. Mas, queridos, eu creio que Isaías não usou essa metáfora de qualquer, aleatoriamente. A gente dá o nosso melhor para vencer os nossos problemas, a gente dá o nosso melhor para não se desanimar, a gente dá o nosso melhor para se manter. Eu creio no Deus, eu creio nas promessas, eu vou me animar. Mas tem momentos, queridos, em que a gente precisa abrir as nossas asas e deixar o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, conduzir a gente e levar a gente para mais longe do que a gente conseguiria. Amém, queridos? Para finalizar, tem um Salmo 43:5 que fala: por que estás abatida, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu sei quem eu louvarei, meu auxílio. Amém, queridos? Gostaria de pedir que, da mesma forma como a gente precisa se mover intencionalmente em direção a Deus e buscar Ele diariamente, essa força, gostaria que você desse um passo de fé. Eu sei que todos têm desafios, mas se você está nesse momento, precisando, olha, Lucas, eu estou praticamente nessa situação, sem forças em mim mesmo para conseguir lidar com isso. Eu gostaria que você desse um passo à frente e venha aqui. Gostaria de pedir aos presbíteros também que venham juntos, venham e orem também. Nós vamos ter um momento de oração. E eu quero te convidar, querido, a reconhecer que não tem uma área da sua vida em que você não precise de Deus. Reconheça isso essa noite. Isso não é ser menor do que alguém, isso é reconhecer que nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Reconheça que você não é nada sem Ele. É o momento de reconhecer, Senhor, eu sou fraco. Eu não tenho condições de lidar com isso sozinho. Eu não tenho condições de lidar com esse problema na minha própria força. Eu sou fraco, Senhor. Seja a minha força essa noite, Senhor. Seja a minha força essa semana, Senhor. Seja a minha força nesse momento. Abre o teu coração. Eu vou orar. Ore você também. Rasga o teu coração diante dele. Se quiser se ajoelhar, se quiser, faça o que você sentir que tem que fazer. Mas se derrama diante dele nesse momento. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, tua palavra foi pregada aqui, Senhor. E eu quero clamar a Ti, Deus, que assim como o Senhor prometeu que nós encontraríamos renovo em Ti, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada um de nós aqui essa noite diante de Ti, Pai. Senhor, nós não merecemos nada de Ti, Senhor.
Não tem qualquer mérito em nós, Pai, para receber algum favor de Ti, Senhor. Mas eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor nos resgatou da morte do inferno. Nós somos a Tua igreja aqui, Senhor. Nós clamamos a Ti essa noite, Pai. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Pai. Renova as nossas forças em Ti, Senhor. Nos faz entender que nós precisamos de Ti diariamente, Pai. Nos faz entender essa noite, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos faz entender que nós precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida, Pai. E não só para quando as coisas ficam difíceis, Deus. Nos ensina, Senhor, a Te buscar com todo o nosso coração. E derrama, Senhor. Derrama essa noite, Pai. Sobre a vida de todos nós aqui, Senhor. Derrama o Teu fortalecimento, Pai. Derrama renovo sobre as nossas vidas, Pai. Derrama aquela porção de ânimo, Senhor. Para que a gente possa lidar diariamente, Pai. Ó, Senhor, eu clamo a Ti, nos ensina a Te buscar, a ir aos Teus pés diariamente, Pai. Nos livra, Senhor, de viver simplesmente Te buscando quando precisa, ou Te buscando quando a gente vê que não dá. Senhor, nos leva num lugar de busca diária por Ti, Senhor. Nos leva num lugar de busca intensa por Ti, Senhor. Nos leva num lugar de esperar somente em Ti, e não esperar de nós mesmos, ou esperar dos nossos recursos, do nosso plano de saúde, esperar da nossa conta poupança, das nossas aplicações, Senhor. Nos leva a esperar apenas em Ti, Senhor. Nos leva a entender, Senhor, que nós não somos nada sem Ti, e buscar em Ti o nosso renovo, Senhor. Buscar em Ti as nossas forças, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Eu clamo a Ti, Pai. Cumpre a Tua palavra aqui essa noite, Senhor. Derrama, Senhor, ânimo, renovo, força, Senhor. Alegria da salvação. Paz do Espírito Santo no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, que cada um de nós aqui possa experimentar uma semana completamente carregados por Ti, Senhor. Pela Tua força, voando alto como águias, no sopro do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos correr essa semana e não se cansar. Nós queremos enfrentar todos os problemas e desafios da nossa semana na Tua força, Senhor. E não ter que experimentar mais o desânimo. Não ter que experimentar mais a depressão, o desespero, o choro, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Nos faz experimentar isso em Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Jesus. Nos leva nesse lugar, Pai, aos Teus pés. Buscando a Tua presença. Buscando o Teu auxílio, Senhor. Buscando a Tua força, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta realmente, Deus, a fé que a gente tem de crer com todo o nosso coração. Lança fora, Senhor, do nosso meio toda dúvida. Lança fora do nosso meio incredulidade, Pai. Todo desânimo. Nós repreendemos em nome de Jesus o desânimo. Repreendemos em nome de Jesus a falta de fé, falta de confiança no Senhor. Repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a fé sobre cada um de nós aqui, de que o Senhor não mente, de que a Tua palavra não falha, mas que nós podemos experimentar em Ti diariamente esse renovo, essa porção de força, essa carga de ânimo, de energia, de felicidade em Ti, Senhor. Eu clamo a Ti essa noite, Pai. Nos leva nesse lugar, Senhor, de força em Ti, de renovo em Ti, Pai. Cuida da vida de cada um aqui agora, Pai. Oh, Tu sabes, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. A nossa vida é como um livro aberto diante de Ti, Deus. Não há nada que o Senhor não saiba. Tu sabe das lágrimas de cada um aqui, Senhor. Tu sabe das tristezas de cada um aqui, da depressão de cada um, dos dilemas de cada um, das angústias de cada um. Tu sabes, Deus. Eu clamo a Ti, fala de maneira pessoal com cada um aqui, Senhor. Fala de maneira personalizada, Pai. Atrai para a Tua presença, Senhor. Atrai para um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Atrai para essa dinâmica de dependência total de Ti, Senhor. De entender que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nos leva nesse lugar onde a gente entende que na nossa própria força é uma questão de tempo até a gente desfalecer. Mas nos leva, Senhor, a entender e a Te buscar de todo o nosso coração, a confiar em Ti, a esperar em Ti esse renovo. Essa porção realmente da Tua força que nos faz enfrentar todos os nossos desafios. Contigo, Senhor. Contigo, Senhor. É o nosso clamor aqui essa noite, Pai. Esteja consolando cada um de nós, Pai, aqueles que choram, aqueles que se sentem como sem esperança, Senhor, como que nada vai mudar. Pai, eu clamo a Ti. Derrama sobre eles agora, Pai, renovo. Consolo, Senhor. Lembra eles das Tuas promessas, Senhor, que o Senhor não falha. E de que o Senhor não tarda. Por mais que a gente não entenda o processo. Por mais que a gente não entenda o tempo de espera.
Por mais que a gente não entenda porque o milagre ainda não aconteceu, porque as nossas orações ainda não foram atendidas, mas nos leva a confiar em Ti com todo o nosso coração, Senhor. Nos leva a confiar em Ti com todo o nosso coração, Deus, e entender que o Senhor estará conosco todos os dias. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor estará conosco. A Tua promessa, o Senhor não mente. Nós cremos de todo o coração. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo e bendito nome por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Por todas as vezes em que o Senhor já nos carregou e por todas as vezes em que o Senhor ainda vai nos carregar, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Porque nós, ó Senhor, o que nós poderíamos fazer que pudesse equivaler ao que o Senhor faz por nós? O que nós poderíamos Te oferecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai? Mas nós nos oferecemos a Ti, Senhor. Nós oferecemos nossas vidas a Ti, Senhor. Tu és o número 1 nesse lugar, Senhor. Tu és o maior, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda fará. Porque Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa rocha forte, o nosso firme fundamento. E mesmo quando a minha alma se perturbar dentro de mim, eu vou esperar em Ti, eu vou colocar os meus olhos em Ti e vou Te louvar e saber que Tu, Senhor, és o meu Deus de auxílio. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo e bendito nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, queridos.